O mundo está caminhando de algumas maneiras em direção à sustentabilidade. Umas pelos governos que estão impondo regras, outro caminho é pela consciência dos consumidores que estão querendo ajudar o planeta a continuar vivo, e um terceiro viés são empresas que têm um compromisso com isso, que têm cobrança dos seus acionistas e que antecipam, através de inovação, o lançamento de produtos nessa linha. Você tem, por exemplo, países declarando que em 2025, como a Noruega, não vai ter mais veículo a combustão sendo lacrado, sendo emplacado, vendido naquele país. Você tem a Prefeitura de Paris dizendo que em 2030 veículo a combustão não roda mais no grande centro de Paris. Você tem grandes fabricantes como Audi, BMW, Mercedes declarando que entre 2030 e 2032 toda a frota vendida vai ser elétrica. Você tem consumidores dizendo, não, eu não quero carro. Uber, né? O Uber parece que nos próximos 5 ou mais anos, eu não lembro exatamente, não vai ter mais carro a neutralizar o combustão. carbono. Isso. Então, assim, algumas prefeituras, no Brasil mesmo, a gente tem casos como São Paulo. São Paulo fez uma cerimônia para emplacar o último ônibus a diesel em novembro de 22. A partir de agora, todos os ônibus que forem rodar em São Paulo, os novos, né, serão elétricos. E não é híbrido, é elétrico. Ou seja, é 100% a bateria. E aí o mundo está caminhando, o desafio do mundo hoje é esse, é como acumular energia suficiente para dar a liberdade que um automóvel a combustão dá. Na verdade, os dois têm a mesma autonomia, a grande diferença está onde eu vou recarregar dependendo do meu destino. Como o petróleo é uma indústria de mais de 100 anos, você encontra postos de gasolina em todo lado, mas nunca foi, não era assim. Na década de 30, de 40, você andava com galões de combustível no porta-mala. Então, assim, a gente em algum momento vai ter essa solução. E para contribuir, né, assim, a diferença é que para estruturar o abastecimento elétrico é muito mais simples, né? Muito mais simples. A velocidade é muito maior. O Brasil, por exemplo, é um grande player para isso, porque 85% da nossa energia é renovável hoje. É hidrelétrica, eólica, solar, e isso vai explodir nos próximos anos, no sentido de que você pode consumir energia à vontade que você não está poluindo. Aí fica a discussão das baterias, que também estão passando por um ciclo de inovação fantástico, onde você acumula cada vez mais energia em menor espaço e por um custo menor. As baterias estão seguindo o mesmo caminho dos chips, dos microchips de computadores, onde a cada ano que passa você tem um ganho importante de acúmulo de energia e uma redução importante de custo. Então você consegue hoje pensar num avião elétrico, num veículo de longa distância elétrico, os caminhões, né, de jornada longa, e os veículos que a gente está trazendo, que são os veículos de última milha, que são os veículos urbanos, né, que são urbanos por natureza, os intracompanies, para trabalhar dentro de locais específicos, eles são veículos que têm uma eficiência comprovada muito maior do que um veículo a combustão. Então o mundo já entendeu que não faz sentido, quando você tem uma jornada constante, uma jornada padronizada, uma jornada que é realmente planejada e que dali não vai sair, não vai ter nenhum evento que vai lhe tirar daquela rota, que faz muito mais sentido você usar um combustível, o motor elétrico, do que o motor a combustão. Primeiro porque você tem previsibilidade, então você jamais vai ficar sem energia. Segundo, porque você não emite gás. Terceiro, porque financeiramente é mais vantajoso. E quarto, porque o produto vai durar muito mais. O produto elétrico ele tem 20% das peças de um produto a combustão, um veículo. Então, ele tem quase 80% menos peças que um veículo a combustão. Isso faz dele um equipamento mais eficiente, mais leve, ele funciona melhor em qualquer condição. Então, principalmente veículos que precisam ser desligados e ligados a toda hora. O veículo elétrico é que nem você ligar uma batedeira, um ar-condicionado. Você pode ligar 1000 vezes uma lâmpada. Você pode ligar 1000 vezes, ela foi feita para aquilo. O veículo elétrico é isso. E outra, ele lhe entrega a melhor potência, o melhor desempenho desde a primeira aceleração. Ele não precisa esquentar nem esfriar. Você tem um ciclo de manutenção muito mais longo. Você tem muitas vantagens no sentido de conservar esse veículo. É muito mais barato conservar um veículo elétrico do que um veículo
a combustão. E então, assim, o que a tecnologia, essa mudança de tecnologia está mostrando lá fora é que o mundo para transporte coletivo e logística está caminhando a passos largos para o mundo da eletricidade. Vai demorar um pouco mais para chegar em grande escala nos veículos de passageiros, nos veículos de uso, vamos dizer, uso privado, né? Mas que está chegando também rápido, principalmente a partir dos premiums, né? Dos veículos de alto valor agregado. Depois vai chegar nos veículos de grande volume. Mas é um caminho que já está traçado, os governos comprometidos com o clima já estão todos trabalhando nessa direção, alguns com incentivos. Hoje, nos Estados Unidos, você recebe cerca de $7 mil por veículo quando você compra um veículo elétrico. Então, um veículo de $50 mil que seja elétrico, você paga 43, 7 mil o governo paga para você. Né? Em outros lugares, eles investem, como na Europa, alguns países investem na produção. Né? Ajudam e tiram tributação, eles desoneram a cadeia produtiva da eletricidade. Outros trabalham com a parte de bateria. Enfim, e aí há todo um cluster que está se criando, que estão as grandes geradoras, onde começa tudo, depois as distribuidoras. Você tem hoje as casas, comunidades de geração de energia elétrica independente, e aí o uso vai ficando cada vez mais racional, porque você não precisa nem depender da companhia de energia elétrica para ter sua energia, você está gerando ela própria. Então, alguém que tem uma fazenda, né, hoje já temos tratores elétricos, para que tu vai ficar, né, puxando, né, energia lá de fora, se você tem espaço, você coloca lá uma turbina eólica, coloca placas de energia solar, você é autossuficiente. Então, você acaba até ajudando o sistema e vende um pouco daquela energia no sistema. Então, há uma grande corrida nesse sentido, né? Na produção. As pequenas centrais hidrelétricas também geram um potencial muito grande de energia. Mas acho que o grande caminho da geração hoje é eólica e solar no Brasil, pela condição geográfica. E isso vai nos dar fartura de energia, vai nos dar, vamos dizer, capacidade de pensar em elétrico sem medo, porque vai faltar energia, eu não vou ter como carregar. Esses eventos são cada vez mais raros. E outro dado muito interessante que a gente pesquisando vê, a energia elétrica brasileira é uma das mais baratas do mundo, além de ser é a segunda mais renovável, ela perde só para a Noruega. Entre todos os países do planeta, mesmo pela dimensão do Brasil, nosso mix de geração de energia é politicamente correto, é o que o planeta precisa, e a gente fala tão mal do Brasil, né? E paralelo a isso, essa dinâmica da energia torna o quilowatt-hora mais barato do mundo, e ele fica caro porque tem 35% de imposto. Tem lugar que desonera, a gente onera. A gente onera. Então, assim, o que vai acontecer forçosamente? Os governos, em maior ou menor escala, vão começar a entender isso, porque grande parte é imposto estadual, ICMS, né, e PIS/COFINS. Então, você tem 25% de ICMS numa energia elétrica, né, e tem 10% de PIS/COFINS, uma loucura. E aí você está querendo salvar o teu país, gerando um monte de fumaça e, ao mesmo tempo, está cobrando das pessoas. Então, se você mudar a dinâmica da cobrança de impostos, você pode gerar ainda mais oportunidade nessa avenida. Mas como isso não depende de nós, a gente não pode estar focado nisso, apesar de entender disso e até passando insights para algumas pessoas que a gente conhece sobre o que seria ideal, né? Mas o mundo hoje, voltando à pergunta, é um mundo hoje totalmente focado na sustentabilidade, sem perder a mobilidade, sem rejeitar o uso em larga escala de veículos. Porque se os veículos forem silenciosos, se os veículos forem zero emission, ninguém vai abrir mão disso, principalmente as empresas. Porque tem um cliente dentro de casa que precisa que seja entregue uma mercadoria na hora que ele precisa. E o veículo só vai chegar lá por um veículo. Através do veículo.